Fala pessoal, bom, se você é novo por aqui, curte, compartilha, comenta e manda esse vídeo para todos os seus amigos e ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo aqui no canal. Hoje eu iria fazer um vídeo respondendo perguntas, mas eu acho que existem alguns outros assuntos que a gente precisa falar antes do jogo contra o Novo Horizontino. Um dos assuntos que a gente precisa falar é sobre o Thiago Mendes. A janela de transferência já fechou, então o Thiago Mendes não é mais uma possibilidade, provavelmente não virá para o São Paulo, não irá vir, não tem como. São Paulo pensou no Thiago Mendes para um substituto imediato do Pablo Maia, que se lesionou no jogo contra o São Bernardo. Mas, de fato, como a janela já fechou, as negociações estavam travadas, provavelmente essa novela vai prosseguir aí por mais tempo, porque o São Paulo não conseguiu acertar a contratação do jogador. Isso tem ventilado bastante. Um outro ponto que tem ventilado bastante é a questão do Marinakis. Marinakis está quase fechado com o São Paulo, ele vai destinar algumas verbas, tanto para o time principal quanto para a Cotia, mas ainda não foram definidos. Quando forem definidos, aí eu trago para vocês todas as informações sobre o Marinakis, mas já adianto que a verba que é direcionada ao time principal, que é mais de 100 milhões de reais, eu destinaria para pagamentos de débitos. Eu acho que é o mais importante é você acertar as suas finanças antes de você pensar em ir atrás de jogador ou qualquer outra coisa que seja. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o Pablo Maia. Lesão do Pablo Maia. Pablo Maia se lesionou no jogo contra o São Bernardo e provavelmente vai perder metade da temporada, vai ficar fora aí de metade da temporada, o que é muito triste, porque ele já perdeu a temporada do ano passado. É muito triste novamente isso acontecer com ele, que ele vinha voltando, vinha tendo sequência, vinha recuperando o bom futebol. Ele e o Alisson, para mim, são os donos praticamente do meio de campo do São Paulo. Então, é muito triste que isso tenha acontecido e reitero novamente, posso não gostar do trabalho do Zubeldia, mas zero culpa do Zubeldia nessa lesão, isso poderia ter acontecido com qualquer atleta ali no São Paulo. Ele teve uma entorse, o que é passível de acontecer com qualquer atleta do São Paulo que estivesse em campo naquele jogo. Então, zero culpa do Zubeldia, foi uma fatalidade, aconteceu e ele vai perder boa parte da temporada. Algumas pessoas dizem que ele vai retornar em agosto, outras pessoas já dizem outras coisas completamente diferentes e não dá para saber tempo de recuperação. O que a gente sabe é que ele foi operado, a operação foi um sucesso e ele vai iniciar o tratamento no Refis e oremos para que ele retorne o quanto antes, porque eu até tinha falado em alguns vídeos atrás que a diretoria do São Paulo talvez utilizaria o Pablo Maia como moeda para fazer caixa nessa janela do meio do ano, mas já não tem mais essa possibilidade, porque o Pablo Maia agora está lesionado e provavelmente não retorne esse ano, não consiga jogar um futebol de alto nível mais esse ano pelo São Paulo. Esperamos que ele consiga, que dê tudo certo e que ele retorne para que ele faça dupla com o Alisson, mas vai perder boa parte das competições importantes. Pra gente fechar, vocês viram que eu falei bem rápido os assuntos, porque agora eu quero me estender um pouco. Circulou algumas notícias sobre Fernando Diniz, e eu acho que o Fernando Diniz, pra mim, tinha que ser algo morto dentro do São Paulo. Eu acho que qualquer pessoa em sã consciência que bata bem da cabeça jamais cogitaria trazer esse cara. E eu sei que aqui, dando a minha cara a tapa, eu vou receber críticas porque eu sei que tem pessoas que gostam do trabalho do Fernando Diniz e eu, honestamente, eu respeito todas as opiniões que aparecem aqui no canal. Mas eu e o Hanna não consigo gostar do trabalho do Fernando Diniz. Eu acho que é um trabalho bem ruim. Ele não deu frutos em nenhum lugar que ele passou. No São Paulo ele perdeu o Campeonato Brasileiro mais fácil da vida, foi eliminado no Campeonato Paulista sendo humilhado pelo time do Mirassol que estava se remontando, que era na época da pandemia. No Fluminense, obviamente não vou tirar o mérito, o time ganhou a Libertadores, mas para mim não foi uma caminhada difícil, como já aconteceu com times brasileiros. Mas não desmereço a conquista dele, mas também só isso, em tantos anos de carreira, só isso. E é muito triste ver uma instituição do tamanho do São Paulo, como utiliza treinador e como não tem medo, não tem vergonha de praticamente meter a faca no cara que tá lá treinando. Porque quais são as condições? A notícia não é de uma fonte boa, é do Jorge Nicola, então não dá pra gente confiar muito no Jorge Nicola. Mas o que dizem por aí é que o São Paulo, a diretoria do São Paulo e o empresário do Fernando Diniz chegaram a um acordo de que, se o Zubeldia cair, quem assume o São Paulo é o Fernando Diniz. Não dá pra gente saber se é verdade. Jorge Nicola falou que todo mundo vai negar, mas isso aconteceu na calada. E eu acho vexatório. Só que isso aconteceu com o Crespo, isso aconteceu com o próprio Rogério Ceni. E é óbvio que isso vai acontecer com o Zubeldia. É óbvio que a diretoria fica falando, é respaldo, a gente confia no trabalho do treinador. Não confia.
Tá nítido, tá claro isso. Vocês só usam ele de escudo, porque é muito mais fácil a torcida bater no treinador do que bater na diretoria. São poucas as pessoas que eu vejo, da grande torcida São Paulina, são poucas as pessoas que eu vejo que vão contra a diretoria. São poucos os influenciadores que têm coragem de, clicar aqui, botar pra gravar e falar a verdade que o maior problema do São Paulo é a diretoria. E eu bato nessa tecla todos os dias porque é. Porque essa diretoria usou o nosso maior ídolo de escudo. Vocês acham que não vai usar o Zubeldia? Ai, mas você acha provável que eles tenham feito isso? Eu acho provável que na calada da noite eles acertaram o Fernando Diniz. E provavelmente com a rejeição vão voltar atrás. E eu espero que volte atrás, porque eu prefiro até o Renato Gaúcho, eu prefiro até o Tite no São Paulo do que o Fernando Diniz. Pra mim, o Fernando Diniz, o esquema tático do Fernando Diniz não funciona no São Paulo. Eu não gosto daquela saidinha de bola, eu não gosto do tempo que ele leva pra adaptar o trabalho dele. E não deu certo no São Paulo. Não deu certo. Não deu certo em nenhum clube que ele passou. Olha a campanha que ele fez com o Cruzeiro. O Cruzeiro tava se classificando pra Libertadores, ficou fora da Libertadores. Perdeu a vaga pro Corinthians, tava quase sendo rebaixado. Olha a campanha que ele fez no Cruzeiro, uma campanha horrível, e não foi demitido no final do ano, foi demitido agora, no começo do ano. Então assim, não faz sentido pra mim você ir atrás de um cara como esse que já passou pelo São Paulo. Cara, vai procurar nomes novos. Se você quer demitir o Zubeldia, porque o que eles falam é, se o Zubeldia não ganhar, se o time do São Paulo não ganhar o Campeonato Paulista, o Zubeldia tá fora. Independente se chegar na final ou não, se não ganhar, tá fora. E aí é isso que me preocupa, porque o Fernando Diniz tá livre. Ele tá livre no mercado, tá pronto para assumir o São Paulo. E isso é o que mais me dá medo, isso é o que mais me dá calafrio. É isso que eu fico pensativa e pensando, meu Deus, o que o São Paulo, o que tá acontecendo com o São Paulo? Por que o São Paulo tá sendo gerido por esse tipo de pessoa que não tem noção do tamanho, da magnitude que é o São Paulo, desse clube que tem milhões de torcedores? O que tá acontecendo? Será que vocês não pensam? Será que, sei lá, vocês sentam para conversar, para discutir esses temas de futebol e a primeira pessoa que vocês pensam para assumir o São Paulo é o Fernando Diniz? Sério? Que demora 3, 4 meses para adaptar o trabalho dele e muitas das vezes nem consegue. Olha todos os times que o Fernando Diniz já passou, gente. Pelo amor de Deus, ele já passou pelo São Paulo, ele já passou pelo Santos, foi pro Cruzeiro, foi pro Fluminense. Olha aonde só ele deu fruto. No Fluminense, aonde ele conquistou, se não me engano, o Carioca, e ele conquistou a Libertadores, que pra mim foi uma campanha que não foi tão difícil quanto outros times já enfrentaram. O próprio Flamengo, o próprio Palmeiras. Ali a gente sempre fala que o Ener Valencia deu uma carreira pro Fernando Diniz. E isso é o que é mais complicado, porque os defensores do Fernando Diniz, eles olham pra mim e falam assim, mas no seu time você tem o quê? Você tem um técnico que ganhou a Libertadores? Não, então por que não trazer o Fernando Diniz? Independe se o técnico ganha ou não uma Libertadores, não significa que ele é bom. Se o Zubeldia ganha uma Libertadores, vocês vão falar que ele é bom? Não, ali naquele momento o trabalho dele foi bom. Só que se vocês pegarem por base os outros trabalhos que ele teve, são trabalhos ruins, gente. Esse é o maior problema, são trabalhos ruins e que não dão frutos. Então é muito difícil a gente confiar na escolha da diretoria. Eu, honestamente, eu prefiro até o Tite, eu prefiro até o Renato Gaúcho do que o Fernando Diniz, e essa é a minha opinião, não vai mudar. É claro que se a diretoria fizer essa cagada de contratar o Fernando Diniz, eu vou apoiar até o fim, porque eu torço pelo São Paulo, pela instituição São Paulo Futebol Clube. Independe de quem tá lá, de jogador, de treinador, independe, eu sempre vou torcer, porque no fim sempre vai ser, nós vamos estar lá. Sempre. Se um dia o São Paulo se quebrar e falir, é nós que vamos sentir, não vão ser eles. Então é por isso que a gente cobra, é por isso que a gente exige, por esses pontos. E eu, honestamente, não traria o Fernando Diniz. Não traria. Eu acho que é dar um tiro no pé você trazer o Fernando Diniz. Porque pode dar certo 20%. E o que pode dar errado, o restante. A gente já conhece o Fernando Diniz, a gente já sabe como é o trabalho dele. Por que você não vai no mercado buscar outras opções? Não faz sentido. E ainda agir desse jeito nas costas do atual treinador que tá lá, que tá se preparando pro time jogar uma decisão contra o Novo Horizontino, não entra na minha cabeça, não faz sentido. Mas eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Então comenta aqui embaixo o que vocês acham, se vocês são a favor da vinda do Fernando Diniz, se vocês acham que é plausível o Fernando Diniz treinar novamente o São Paulo, que eu vou estar curtindo todos os comentários. Na segunda-feira eu vou soltar o pré e o pós-jogo, porque o São Paulo vai enfrentar o Novo Horizontino. E aí na terça-feira eu solto o vídeo respondendo as perguntas de vocês, que já tá gravado. Mas hoje eu senti a necessidade de falar sobre esses assuntos, que eu acho que é o que mais tá em alta aí, que vocês mais estão comentando, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima.